Você já sentiu que está fazendo tudo certo, seguindo os planos, se esforçando, mas ainda assim parece que algo dentro de você está fora do lugar? E se eu te dissesse que o céu, silenciosamente, está tentando te avisar de que você está se afastando do verdadeiro propósito de Deus para a sua vida? E se esse desconforto que você sente, essa ansiedade inexplicável, essa sequência de portas fechadas, for, na verdade, um alerta divino disfarçado de frustração? O amor de Cristo não se limita a consolar. Ele também corrige, ele exorta, ele redireciona. Jesus não apenas acolheu os aflitos, ele confrontou os perdidos com verdades que ninguém mais ousava dizer. Porque o verdadeiro amor não deixa alguém seguir para a destruição em silêncio. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, caminhando em uma direção que parece boa, lógica, até espiritual, mas que no fundo está desviando você do lugar onde Deus realmente quer te usar. Lembra da história do jovem rico? Ele guardava os mandamentos, era respeitado, abençoado financeiramente. Aos olhos humanos, estava tudo certo. Mas quando Jesus olhou para ele, viu o vazio escondido por trás da aparência de sucesso. Viu que o coração dele estava preso ao que possuía e não ao que Deus queria fazer. O Senhor disse: "Falta-te uma coisa." E aquele jovem, embora amado por Cristo, virou as costas e foi embora triste. Por quê? Porque a direção de Deus custava mais do que ele estava disposto a pagar. Esse é um dos sinais mais sutis de que estamos no caminho errado. Quando a verdade de Deus começa a nos incomodar. Quando a palavra, ao invés de nos confortar, começa a nos confrontar. E ainda assim, insistimos em seguir pelo caminho que escolhemos, não o que Deus mostrou, mas o amor de Cristo. Ele não desiste de você tão fácil. Ele vai usar o ambiente, vai usar pessoas, vai usar até o silêncio dele para te chamar de volta. Talvez você esteja sentindo que tudo está travado, que por mais que você ore, nada se movimenta. Talvez Deus esteja dizendo: "Eu não vou abençoar um plano que te afasta da minha presença." Isso não é rejeição, isso é proteção. O Espírito Santo sussurra em nossos pensamentos, agita nosso interior e às vezes até permite que o chão saia debaixo dos nossos pés. Não para nos destruir, mas para nos despertar. Porque o amor de Cristo não se acomoda com o nosso erro. Ele nos ama demais para nos deixar onde estamos. E se esse vídeo, essa mensagem, for exatamente o alerta que você precisava, e se esse for o toque de misericórdia que o céu enviou hoje só para você, não ignore. Preste atenção. Quando a paz interior desaparece, quando a direção parece certa, mas o coração está pesado, quando o que era fácil se torna árduo sem explicação, pode ser o céu tentando te alcançar. Agora pare por um momento, respire, olhe para dentro. Você está realmente ouvindo a voz de Deus? Ou apenas seguindo o que o seu coração quer ouvir? A grande lição é essa. O amor de Cristo avisa antes da queda. E quando você ouve, quando você se rende, Ele não apenas te perdoa, Ele te realinha, te renova e te leva de volta ao caminho da vida. Antes de continuar seu dia, comente aqui: "Senhor, se for o teu aviso, eu quero ouvir." Uma confissão simples, mas poderosa. E se essa mensagem falou contigo, compartilhe. Seja a voz de alerta na vida de alguém também. Porque o maior sinal do amor de Cristo é quando Ele te impede de seguir em paz para um lugar que vai roubar tua alma. Ele ainda te ama e está te chamando de volta. Agora que entendemos como ciclos frustrantes são alertas espirituais, vamos para um dos sinais mais ignorados, mas que mais revelam o quanto estamos distantes da vontade de Deus: a perda da sensibilidade espiritual. Sim, há momentos em que o coração já não se quebranta, em que a palavra já não toca como antes, em que as lágrimas na presença de Deus se tornam raras e o louvor parece apenas mais uma música. Esse é um sinal silencioso, mas gravíssimo. Você está perdendo a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Na Bíblia,
Um dos momentos mais tristes é quando Sansão acorda e não percebe que o Senhor já havia se retirado dele. Juízes 16:20. Ele pensava que estava tudo igual, que ainda carregava a unção, a força, a direção, mas havia perdido tudo e nem percebeu. E quantos hoje estão assim? Ainda servem, ainda cantam, ainda pregam, mas por dentro estão vazios, secos, longe da presença. A sensibilidade espiritual não se perde de uma vez. Ela vai se apagando devagar. Quando começamos a ignorar pequenos alertas, quando o pecado se torna justificável, quando a comunhão se torna opcional e a oração vira uma rotina automática, sem alma. Se a sua fé já não move mais o seu coração, se a presença de Deus já não te emociona, esse pode ser o grito mais profundo do céu. Volte para mim antes que seja tarde. Deus não quer apenas que você o obedeça. Ele quer que você o ame. Ele quer seu coração desperto, sensível, alinhado com o céu. E aqui está a grande lição espiritual de tudo isso. Antes da correção, Deus sempre envia o amor. Antes da queda, Ele envia os sinais. E antes do juízo, Ele oferece graça. Se você chegou até aqui, não ignore isso. Talvez essa seja a última curva antes de um precipício. Ou talvez o primeiro passo de volta para o caminho que o céu traçou para você desde o princípio. Então pare agora. Feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, se eu estiver fora do teu caminho, me mostra, me redireciona. Eu quero voltar. Essa simples oração pode mudar tudo. Porque quando você se rende, o céu se move. E o Deus que permite os sinais é o mesmo que prepara o caminho de volta. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo. Essa frase é uma declaração de rendição, um eco de fé no meio da confusão. E se você conhece alguém que pode estar ignorando os sinais, compartilhe. Ajude essa pessoa a ouvir o que talvez só o Espírito Santo possa dizer. Porque o amor de Cristo sempre avisa antes da queda. E mais do que isso, Ele te chama de volta antes que seja tarde.